minha galera linda do Direito Civil, sou eu, Ana Silvia, mais uma vez, pra gente conversar sobre o último tema em relação a bens da parte geral do Direito Civil. A gente vai falar sobre a última parte de classificação hoje, em relação aos bens, e eu também queria falar no finalzinho da aula pra vocês, em relação a alguns institutos. Aula tranquila, aula gostosa, senta no sofá, copinho da água, Código Civil do lado, compartilha o vídeo no fim, não esquece. Podemos começar? Bora lá! Vamos começar hoje falando sobre a classificação dos bens, né? Só para vocês aí não esquecerem, em relação ao titular do domínio. Quem é titular do domínio daquele imóvel? Em relação a essa classificação, nós temos duas possibilidades. Os bens podem ser particulares ou privados, ou os bens podem ser públicos. Super fácil a gente saber quando um bem é particular ou quando o bem é público. Sabe por quê? Nosso amado Código Civil, no artigo 98, já abriu aí? Eu me perdi. Achei. No artigo 98 ele fala o seguinte, ó. São públicos os bens do domínio nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público interno. Todos os outros são particulares, seja qual for a pessoa a que pertencerem. Olha só. O Código Civil traz um conceito pra gente que vai por exclusão. Se não é público, é porque é privado. Se não pertencer a uma pessoa jurídica de direito público interno, é porque aquele bem pertence a um particular. É um bem privado. Tranquilo, né, gente? Facilidade. Falando primeiramente sobre os bens públicos. Existem três tipos de bens públicos, são classificados em três formas. Essa classificação está prevista no artigo 99. Se perdeu na prova, se puder, na prova escrita, abre ali para vocês relembrarem que tipos de bens públicos nós temos. Começando pelo inciso 1º do artigo 99. Nós temos os bens públicos de uso geral comum do povo. O Código Civil, tão bonzinho que é, já traz pra gente alguns exemplos. Ele fala assim, como os rios, os mares, as estradas, ruas e praças. Tudo isso são bens que são públicos, porém, toda a população pode usar. Nós temos acesso quase irrestrito, eu diria, em relação a esses exemplos que o Código Civil trouxe. Teve uma discussão no começo falando que se a utilização desses lugares, principalmente esses que estão elencados no Código Civil, cobrarem para entrar, tiver essa utilização onerosa, deixa de ser bem público, na verdade, diz a jurisprudência que não, que pode sim ser cobrado para entrar num rio, para entrar numa cachoeira e assim por diante. Fica aí a discussão, mas essa foi a solução dada. Só para vocês entenderem, um exemplo, pega as cataratas do Iguaçu. Para você ir lá, para você ir passear, conhecer as cataratas, você paga um valor para entrar no parque. Esse seria um bem público de uso geral e comum do povo que tem utilização onerosa. Segunda classificação, de uso especial. Esse tipo de bem, ele está sendo utilizado para o Estado conseguir exercer os serviços públicos de forma geral. São os prédios, computadores e assim por diante que ele necessita para conseguir cumprir a sua função e está prevista no inciso 2º do artigo 99 do Código Civil. Por fim, para a gente terminar a questão de bens públicos, a última forma, que são os bens dominicais. Diz o Código Civil no inciso 3º do 99. Os dominicais, que constituem o patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, como objeto de direito pessoal ou real de cada uma dessas entidades. Esses bens dominicais são bens disponíveis, até mesmo para a alienação. Carros, prédios, até mesmo que são do poder público, de pessoa jurídica de direito público, só que tem a possibilidade de venda, fazer girar dinheiro, aumentar algum prédio público que seja necessário e assim por diante. Passando essa primeira discussão em relação a bens públicos e bens privados, queria chamar a atenção de vocês para um tema que é interessantíssimo, que fala sobre terras devolutas. Para quem não sabe, as terras devolutas são aquelas terras que não são de ninguém. Imagine uma terra lá no meio de uma floresta, não estou entrando em direito indígena aqui, tá bom, gente? Imagine lá
no meio de um nada, tem um pedaço de terra, você, agricultor, pega a tua família, senta lá, abre, tira as árvores, faz uma horta, põe as vaquinhas, as galinhas, cria lá tuas coisinhas, e você, 15 anos depois, resolve entrar com uma ação de uso capião, porque você foi lá, cumpriu a função social, teu lapso temporal necessário e ainda por cima trouxe função social, né, para aquela terra, sem oposição nenhuma. A tua posse é mansa, pacífica e tranquila. Quando você entra com essa ação, o juiz fala o seguinte: não, você não pode entrar com essa ação porque essa terra é devoluta. Por quê? Porque ela não é de ninguém, essa terra não é particular. E daí o entendimento jurisprudencial até um certo tempo era se essa terra não é de particular, de nenhum particular e nunca o foi, é porque essa terra é pública. Hoje, graças a Deus, o nosso entendimento mudou um pouquinho e é uma discussão que vem crescendo cada vez mais. Para quem gosta bastante aí de direito civil, até vale a pena dar uma olhada em jurisprudência em relação a esse tema, que hoje sim, os tribunais, e tem um julgado do STJ que admite a uso capião de terras devolutas, uma vez que não é só porque a terra não é e nunca foi de nenhum particular que ela é do Estado. O Estado tem que provar a sua propriedade. Se não conseguir provar a propriedade, aquele lote, aquela terra é sim passível de uso capião. Acho interessante falar disso. É interessante a gente também trazer à tona uma outra discussão em relação a essa dicotomia entre direito público e direito privado. Todos os manuais aí que vocês peguem para estudar a parte geral sempre falam, porque o direito público e o direito privado. Hoje, cada vez menos essa dicotomia está existindo. O Flávio Tartucci diz que até mesmo é o tipo da classificação que não tem importância nenhuma. O que a gente estuda dentro do direito privado e o que a gente estuda dentro do direito público. Uma vez que, com o advento do Código Civil de 2002, teve uma constitucionalização tão grande, trazendo para dentro do Código Civil esses princípios de liberdade, sociedade, coletividade, democracia, e não somente o interesse entre os particulares, que essa divisão entre direito público e privado acabou até por ir por terra. Porque o que a gente estava falando sobre a questão das terras devolutas na função social da propriedade, função social de contratos e assim por diante. Antes, como era terra de direito público, ninguém podia tocar. Hoje, com essa dicotomia praticamente inexistente entre direito público e direito privado dentro do nosso ordenamento como um todo, não há mais que se falar nessas diferenças, e sim função social, coletividade, harmonia e democracia. Certo, gente? Muito bem. Para terminar a nossa aula e parar de falar de bem um pouco, eu vou falar para vocês sobre bem de família. Abre aí, gente, acho no Vademécum de vocês, a Lei 8.009 de 90. A Lei 8.009 de 90, ela dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. É um assunto que dá pano para manga. Toda vez que a gente dá aula sobre isso, aula ao vivo, o pessoal fica todo atento para ver quanto que não pode penhorar bem de família, o que é o bem de família e assim por diante. Vamos falar um pouco sobre esse instituto que é o bem de família, mas eu não vim aqui para dar aula sobre impenhorabilidade de bem de família. Vim aqui só para a gente fazer alguns retoques, já que a gente está falando de bem. A Lei 8.009 de 90, que você deve estar achando aí no teu Vademécum, ela fala sobre o bem de família legal. E eu vou ter que ler com vocês me perdoem, eu sei que às vezes é chato, mas esse é importante. Abre o artigo 1º dessa lei. Olha só, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nessa lei. Esse é o bem de família legal. Qualquer família que só tenha um bem e ali residam, a lei institui aquele bem como bem de família. E esse bem é impenhorável, só que esse bem possui exceções. Em relação a esse artigo, o que é interessante a gente falar? O que é entidade familiar? A gente sabe que hoje a entidade familiar é praticamente tudo e todo mundo. Existe família de uma pessoa só?
existe. Imagine, antes da gente ter toda essa conceituação nova de direito de família, que família era exercida pai, mãe, filho e filha, assim por diante, entidade familiar era só essa conhecida. A gente não tinha, talvez, a possibilidade de encaixar uma pessoa solteira como família para dizer que um bem dela, onde ela mora, é impenhorável. O STJ sumulou, artigo 364, família viúva é família? É família. Solteira é família? É família. Tio com sobrinho morando junto é família? Sim. Entidade familiar das mais diversas formas que vocês possam imaginar vão sim se encaixar nessa lei, ok? Em relação ao imóvel locado, existe só um bem, só que a família ali não reside. Hoje o STJ entende que se o imóvel estiver locado para subsistência da família, esse bem vai ser considerado bem de família, mesmo que ali eles não residam. E por fim, no finalzinho do artigo 1º dessa lei, eles falam ali sobre as exceções. Falam que o bem é impenhorável, mas existem exceções previstas nessa lei. O artigo 3º, só para você dar uma lida aí depois em casa, fala sobre as exceções. Todas as dívidas que dizem respeito ao imóvel por si só, podem sim daí penhorar aquele imóvel. Retira-se essa característica de impenhorabilidade do imóvel, porque a dívida recai diretamente nele. Antes de eu terminar, eu quero falar uma coisa para vocês sobre o artigo 1711 do Código Civil, porque eu ainda não falei deles, mas eu juro que eu termino, tá bom? Olha só, volta lá pro Código Civil. Perdi. 1711, achei. Não achei. Tava tudo bem. A gente tava falando, antes de eu mudar de slide e ir para a Lei 8.009 de 90, que fala sobre o bem de família legal, a gente falou que tinha um outro tipo de bem de família que agora é instituído pelo Código Civil. Esse é o bem de família convencional, previsto no artigo 1711, eu vou ter que ler ele para você. Podem os cônjuges ou a entidade familiar, não esquece aquela súmula 364 do STJ falando que entidade familiar é tudo e qualquer coisa, tá todo mundo junto e misturado. Mediante escritura pública ou testamento, pode destinar parte do seu patrimônio para instituir um bem de família. Não vou ler ele inteiro para vocês, mas dá uma lidinha aí depois em casa. Olha só, as pessoas, a família, a entidade familiar, através de escritura pública ou através de testamento, pode sim instituir um bem como bem de família. Esse é chamado bem de família convencional, através da vontade das partes. Como eu disse para vocês no comecinho do nosso debate, meu objetivo aqui não era exaurir a questão do bem de família. Acho que eu vou fazer até uma aula só falando de bem de família, suas controvérsias, jurisprudências e doutrinas, que tem bastante coisa divergente. Fica de olho que eu vou lançar essa aula. Por enquanto, você compartilha meu vídeo, eu te espero aqui na próxima aula de Direito Civil da Cultive. Beijo!